Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Comenta aí de onde você me assiste e se inscreve no canal se você gosta dessas histórias. Vou contar isso uma vez só. Não porque eu tenha medo de contar de novo, mas porque toda vez que eu lembro, é como abrir uma ferida que já fechou mal. Fecha, mas fica aquela marca roxa, aquele caroço duro embaixo da pele que dói quando aperta com o dedo. Me chamo Antônia, Antônia das Dores, que o nome já é uma profecia. Tenho 62 anos, ou talvez 63. Parei de contar depois que o Zé morreu, porque o tempo para mim virou outra coisa. Não anda mais em linha reta. Vai e volta, enrola, para no meio do caminho como uma viola desafinada que ninguém tem coragem de afinar nem de jogar fora. Moro numa fazenda pequena no Piauí, entre o município de Guadalupe e um vilarejo sem graça chamado Barra do Seco, que fica a uns 20 quilômetros de estrada de chão vermelho, poeira e pedra solta. Tenho 8 vacas, 2 bois, um cachorro chamado Pretinho, que é mais velho do que devia ser e que dorme mais do que acorda. Tenho um quintal com pé de mangueira, um galinheiro caindo aos pedaços e uma casa de 3 cômodos com parede de tijolo aparente e janela de madeira pintada de verde. Que o verde já foi brilhante um dia e agora é aquela cor de coisa esquecida. Tenho também a presença do Zé em todo o canto. No banco da varanda onde ele sentava para fumar. No gancho da parede onde ficava o chapéu dele. No vão da porta, nas manhãs de domingo, quando o silêncio bate de frente com a luz e você sente que alguém deveria estar ali, tomando café, falando qualquer besteira sobre o tempo ou sobre a cerca do vizinho Antônio Bill, que sempre foi torta e nunca ninguém consertou. Zé morreu há 4 anos. Parada cardíaca, disse o médico de Guadalupe com a voz de quem lê bula de remédio, mas eu sei o que foi. Foi o cansaço. O Zé era homem de trabalhar de sol a sol, de nunca reclamar, de engolir tudo seco, dívida seca, perda de gado, o filho que foi para São Paulo e nunca voltou do jeito que saiu. Ele engoliu tanto que o coração encheu e não soube mais o que fazer com aquele peso todo. Eu também carrego peso, só que o meu não foi pro coração. O meu foi pro silêncio. A manhã que me levo nessa história começou igual a todas as outras, com o galo cantando antes da hora e o pretinho rosnando para alguma coisa que só ele via no escuro. Eram 5 da manhã, talvez menos. O céu ainda estava daquele roxo fundo, sem estrelas, sem lua, só aquela claridade que não é luz ainda, mas já não é mais noite. Me levantei, coloquei a chaleira no fogão a lenha, ouvi o estalo da madeira pegando fogo. Esse som, esse estalo miúdo, seco, é a coisa mais parecida com companhia que eu tenho. Tomei o café em pé, olhando pela janela para o terreiro. A terra vermelha estava úmida ainda do sereno, e tinha uma névoa baixa, quase no chão, que ficava enrolada nos pés das árvores, como se o mato estivesse respirando devagar. Outubro no Piauí é assim. O calor já chegou, mas a chuva ainda não decidiu se fica. E o ar tem um cheiro de terra quente misturado com capim pisado, que é o cheiro mais honesto que eu conheço. Fui tirar leite. As vacas já estavam em pé, olhando para mim com aquela cara mansa de quem não sabe que o mundo é difícil. Às vezes eu invejo isso nelas. O balde enchia devagar, e eu ouvia o leite batendo no fundo. Toque, toque, toque. E o som ia mudando conforme enchia. Ficava mais grosso, mais cheio, e eu pensava que tem coisa no mundo que anuncia quando está chegando ao limite. O Zé tinha jeito diferente de tirar leite. Mais rápido, mais firme. As vacas gostavam mais dele do que de mim. Nunca me disse isso, mas eu sabia. Algumas coisas a gente sabe sem precisar que alguém diga. Depois do leite, fui ver a cerca do pasto de baixo, que tinha um arame arrebentado desde a semana anterior. Peguei o alicate, os grampos, o rolo de arame novo que estava encostado na parede do paiol. Andei pela estradinha de terra batida que corta o meu terreno ao meio, com o sol já vindo de lado, ainda com aquela cor de ouro velho que o sol tem quando ainda não decidiu ser brutal.
Tinha umas garças brancas pousadas no pasto. 5, 6. Ficavam paradas do lado dos bois, como se fossem da família. O Zé dizia que garça onde pousa é sinal de terra boa. Eu não sei se acredito nisso, mas toda vez que eu vejo, penso nele dizendo, e por um segundo, ele está aqui de novo. Foi aí, consertando aquela cerca, com o joelho na terra vermelha e o sol começando a pesar nas costas, que eu vi a fumaça. Longe, no rumo do fundo do meu terreno, onde termina a pastagem e começa o mato fechado. Aquela caatinga densa, braba, que a gente nunca entrou porque o Zé dizia que ali não tinha nada, e que quem entrava sem saber sair ficava. A fumaça era fina, quase um fio, daquele cinza claro de quem faz brasa devagar. Não era fogo de roça, não era fogueira de caçador, era fumaça de quem está cozinhando. Fiquei parada, o alicate na mão, olhando. Não tinha ninguém naquele fundo. Nunca tinha, ou pelo menos era o que eu achava. Fiquei ali parada por um bom tempo, o alicate na mão, o arame torto na cerca, o joelho ainda marcado de terra, e aquela fumaça fina, teimosa, subindo devagar no azul do céu, como se não tivesse pressa nenhuma, como se tivesse todo o direito do mundo de estar ali. A primeira coisa que pensei foi, ladrão de gado. Acontece no interior. A gente sabe disso. Tem homem que vai para dentro do mato alheio, faz acampamento, espera a noite e some com o animal sem deixar rastro. Já tinha acontecido com o Antônio Bill, que perdeu 3 novilhas de uma vez e nunca achou quem levou. Mas ladrão de gado não faz fumaça de dia. Ladrão de gado é criatura de escuro, de silêncio, de sumiço. Essa fumaça era outra coisa. Fui até a casa. Peguei o facão que fica pendurado atrás da porta da cozinha. O facão do Zé. Cabo de madeira escura desgastada, lâmina que ele afiava toda sexta-feira com uma pedra molhada, num ritual que eu achava entediante, e agora daria tudo para ver de novo. Coloquei o chapéu de palha, amarrei as sandálias com mais firmeza e chamei o Pretinho. Ele veio, mas relutando. Fica na frente, para, me olha. Volta um passo, para de novo. Sabe lá o que o bicho sente. Mas cachorro velho não mente. Vai, Pretinho, anda! Ele foi, mas com o rabo baixo. O fundo do meu terreno eu nunca tinha entrado de verdade. Sabia que existia, claro. A escritura diz que são 42 hectares, e eu uso talvez a metade. O resto é mato que o Zé nunca teve tempo de abrir, e depois que ele foi, eu não tive coragem de tentar sozinha. A caatinga ali no fundo é diferente da caatinga aberta que a gente vê na beira da estrada. É mais fechada, mais úmida, porque tem um riacho que passa embaixo, o riacho do bode, que no verão vira um fio e no inverno fica com uns 30 centímetros de água barrenta, mas nunca seca de vez. Onde tem água, a mata engrossa. Os mandacaros ficam mais altos. As catingueiras cruzam os galhos umas nas outras e tem aquela trepadeira de flor amarela que cobre tudo como um cobertor jogado de qualquer jeito. Eu abria caminho com o facão, devagar, escutando. O som do mato de dia é cheio, cigarras, sabiás, o vento passando entre os galhos secos com aquele chiado fino. Mas tem uma camada embaixo de tudo isso que é o silêncio verdadeiro. O silêncio de coisa que está parada esperando. Aquele dia, eu ouvia os dois ao mesmo tempo e não sabia qual devia me preocupar mais. Andei uns 15 minutos. O sol já batia de cima, aquele calor de rachar, e o suor escorria pelo pescoço e sumia dentro da blusa. A terra aqui era mais escura, mais molhada e cheirava diferente. Não era aquele cheiro de poeira vermelha que eu conheço. Era um cheiro mais fundo, de folha apodrecendo, de água parada, de coisa antiga. Foi quando o Pretinho parou. Parou de vez. Ficou hirto, as orelhas em pé, o focinho apontado para frente. Não rosnou, não latiu. Ficou quieto, do jeito que cachorro fica quando não sabe se foge ou se enfrenta. Eu parei também,
Olhei para frente. Entre os galhos cruzados e a luz que entrava em fatias pelo teto do mato, eu vi o telhado. Era um telhado de telha colonial, daquelas arredondadas, cor de barro queimado. Tinha mofo verde nos vãos entre uma telha e outra. Estava baixo, quase no nível dos arbustos mais altos, como se a casa tivesse afundado devagar na terra ao longo dos anos. 2, 3, 4 passos mais e eu vi a parede. Adobe, não tijolo, feita de barro batido com palha, a técnica antiga dos mais velhos. A parede estava de pé, mas com rachaduras verticais que pareciam veias numa mão velha. E da chaminé, uma chaminé pequena, de tijolo, encostada na parede dos fundos, saía aquela fumaça. Fiquei parada na beira do mato, escondida ainda entre os galhos, sem ter coragem de dar o próximo passo. O coração batia forte, não de medo exato, mas daquele jeito que o coração bate quando você sabe que está na frente de uma coisa que vai mudar alguma coisa. E você ainda não sabe se é para bem ou para mal. A casa tinha uma porta. Madeira escura, quase preta, com um batente que o tempo tornou para um lado. Estava fechada. Na janela, uma só janela que eu conseguia ver dali, tinha um pano pendurado do lado de dentro. Um pano branco ou que já foi branco. Balançava levemente como se tivesse vento dentro, mas não tinha vento nenhum, engolia em seco. O facão estava na minha mão direita e eu percebi que estava apertando o cabo com força, os dedos brancos de tanto apertar. Soltei um pouco, respirei. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais fina do que eu queria. Saiu como voz de mulher velha com medo, que era exatamente o que eu era. Silêncio. Só as cigarras. Só o vento nos galhos lá em cima. Só o pretinho ao meu lado, imóvel, respirando rápido pelo focinho. Chamei de novo, mais alto. Tem alguém nessa casa? E aí o pano da janela se mexeu. Não pelo vento, pelo lado de dentro. Alguém puxou o pano com a mão, olhou para fora por um segundo. Eu vi a sombra, o vulto escuro de uma figura, e soltou de volta. Então a porta abriu, devagar, com um rangido comprido, daquele som que madeira velha faz quando está com dor de existir. E na soleira, com a sombra do interior da casa atrás dela como um véu, estava uma menina. Não era bem menina. Era uma mulher jovem, 20 e poucos anos talvez. Alta, magra do jeito que a gente fica quando não come direito faz tempo. Cabelo escuro, despenteado, preso atrás com um elástico. Vestia uma blusa desbotada e uma calça rasgada no joelho. Os pés estavam descalços, cobertos de terra até o tornozelo. Ela me olhou, eu olhei para ela, e por um longo momento nenhuma das duas disse nada. Só ficamos ali, com o calor em cima e o mato em volta, e aquela fumaça subindo entre nós duas, como se fosse a única coisa no mundo com pressa de ir a algum lugar. Então ela disse, com a voz rouca de quem não fala faz dias: "A senhora é dona dessa terra?" Eu disse que sim. Ela fechou os olhos por um segundo, abriu de novo. E no olhar dela eu vi uma coisa que eu conheço bem. Conheço demais, conheço desde dentro. Vi alguém que chegou ao fim de si mesmo e que estava esperando, sem saber ao certo, que o fim fosse misericordioso. O nome dela era Celina. Isso ela me disse depois, quando já estávamos sentadas dentro daquela casa, com um copo d'água na mão cada uma, e o silêncio entre nós ainda mais pesado do que o calor lá fora. Mas antes do nome, antes de qualquer palavra, o que aconteceu foi o seguinte. Ela cambaleou. Estava na soleira da porta, me olhando, e de repente os joelhos cederam devagar, do jeito que uma coisa cede quando não tem mais nada para sustentá-la. Não caiu de vez. Segurou no batente com a mão, aquela madeira preta e torta, mas ficou daquele jeito, dobrada, com a cabeça baixa, respirando fundo. Eu larguei o facão no chão e fui até ela. Não pensei. O corpo foi antes da cabeça, que é como funciona quando a gente foi mãe, mesmo que o filho tenha ido embora e não volte. Vem, senta. Entrei na casa com ela encostada no meu ombro. O cachorro ficou do lado de fora, deitado na soleira, a cabeça nas patas. O interior da casa era um só cômodo grande,
com uma divisória de madeira ao fundo que devia ser um quarto. O chão era de terra batida, duro e frio como pedra, e tinha um cheiro de umidade velha, de cinza fria, de coisa fechada por muito tempo. Mas também tinha, e isso me surpreendeu, um cheiro de comida. Algo cozinhando. Um mingau ralo, parecia, feito com o que tinha. No centro do cômodo tinha uma pedra improvisada de fogão, com tijolos empilhados e um trempe de ferro em cima. Na panela, aquele mingau borbulhando devagar. Ao lado, uma lata com água, uma caneca de alumínio amassada e uma vela já quase no final. A cera derramada pelo chão como lágrima endurecida. Sentei ela num banco de madeira que estava encostado na parede. Peguei a caneca, coloquei água, coloquei na mão dela. Ela bebeu, tremendo. Não falei nada por um tempo. Olhei para ela beber, olhei para casa e fui vendo, aos poucos, o que ela tinha feito ali dentro, que não era pouco para uma pessoa sozinha, sem recurso nenhum. Tinha varrido o chão, com algum galho parecia, porque não havia vassoura. Tinha juntado num canto as coisas que estavam quebradas. Pedaço de telha, resto de mobília podre, com uma ordem que não era de quem estava passando, era de quem estava tentando ficar. Na janela, o pano branco que eu tinha visto de fora era uma camiseta amarrada no batente. Do lado de fora da janela, ela tinha pendurado um ramo de arruda, coisa de quem foi criado com a avó, de quem aprendeu que planta afasta o que não presta. Eu olhei para tudo aquilo e pensei, essa menina não chegou aqui por acaso. Ninguém varre o chão de uma casa abandonada por acaso. Ninguém pendura arruda por acaso. Tem uma intenção dentro desses gestos. Tem uma esperança pequeninha, do tamanho de um broto, que alguém está tentando não deixar morrer. Quando ela terminou a água, me olhou. Os olhos dela eram escuros, fundos, com aquelas olheiras que a falta de sono e a falta de comida fazem juntas. Um roxo que não é bonito, é aviso. Me chamo Celina, ela disse. Não vim roubar nada não, dona. Juro que não vim roubar. Eu sei, eu disse. E sabia mesmo. Quem vem roubar não varre o chão. A história saiu aos pedaços, como história de gente que não está acostumada a contar. O marido que tinha ido embora. A casa que não era dela, era dele. E quando ele foi, quem apareceu foi a família dele. E em menos de uma semana, ela estava na rua com uma sacola e um cachorro que tinha aparecido no terreiro e que ela tinha dado de comer sem saber que ia precisar dele mais do que ele dela. O cachorro ela chamava de Pituca, uma vira-lata preta e branca que estava dormindo ali num canto da casa, enrolada numa roupa dobrada no chão, e que eu não tinha visto quando entrei. Ela tinha andado, muito, dias. Pegou carona, andou a pé, pediu comida, dormiu em ônibus parado, num galpão aberto, numa igrejinha de vilarejo que a freira tinha deixado a porta destrancada. E então, já no limite, tinha entrado naquele caminho de mato quase invisível no fundo da estrada de terra. Entrou porque o caminho estava ali e ela não tinha mais força para escolher outra coisa. E encontrou essa casa, eu disse. Encontrei. Estava aberta. Porta só encostada. Ela olhou para o chão. Fui entrar com medo, mas entrei. Porque fome e medo, quando os dois aparecem juntos, é a fome que ganha. Isso eu entendi. Isso qualquer mulher do interior entende. Fiquei calada por um momento. Ouvia o mingau borbulhando, ouvia o pretinho respirando na porta, ouvia lá fora os pássaros que não sabem que o mundo tem problema nenhum. Então me levantei e comecei a olhar a casa de verdade. Tinha uma coisa que estava me incomodando desde que entrei. Uma coisa que eu não tinha conseguido nomear ainda, mas que estava ali, na ponta da língua, como palavra que a gente conhece, mas não lembra. Olhei as paredes. O adobe estava rachado, sim, mas as rachaduras eram velhas. Não era a casa que tinha desabado de repente. Era a casa que tinha sido abandonada com cuidado, se é que isso faz sentido.
Não tinha móvel nenhum, só o banco onde a Celina estava sentada e uma tábua pregada na parede que servia de prateleira. Mas na prateleira tinha coisa. Me aproximei. 3 potes de barro tampados, um rosário de madeira escura, as contas gastas de tanto passar entre os dedos, uma faca de cabo de osso, enferrujada mas guardada com um pano dobrado embaixo, e um caderno velho, capa dura preta, com as pontas dobradas e um barbante enrolado ao redor para manter fechado. Não toquei, só olhei. Já estava aí quando a senhora chegou? Eu perguntei para Celina. Tudo. Não mexi em nada, não. Só acendi o fogo e peguei água no poço. Virei para ela. Que poço? Ela apontou para o quintal dos fundos através da divisória de madeira. Tem um poço lá atrás, coberto com uma tampa de madeira. Água boa, fria. Eu nunca soube que tinha poço naquele fundo. Nunca soube que tinha casa. 42 anos morando nessa terra, 20 com o Zé, 4 sozinha. E nunca soube. Saí pela divisória. O quarto dos fundos era pequeno, com uma janela minúscula que dava para o quintal. No chão, tinha marcas de onde uma cama tinha ficado por muito tempo. Aquele quadrado mais claro na terra batida, onde o sol nunca bateu. Na parede do fundo, uma coisa me parou. Uma gravura, colada diretamente no adobe, já amarelada, com as bordas onduladas de umidade. Era Nossa Senhora, não a Aparecida, não a Conceição. Era uma imagem que eu não reconheci de imediato. Uma senhora de manto azul escuro, com uma criança no colo e os pés sobre uma serpente. Embaixo, escrito à mão com letra caprichada, uma frase que eu li devagar, soletrando quase: aqui morou quem amou, aqui voltará quem merece. Fiquei olhando para aquela frase por um tempo que não sei dizer quanto foi. Depois fui ver o poço. Estava no quintal dos fundos, como a Celina tinha dito. Redondo, feito de pedra, com um diâmetro de uns 80 centímetros. A tampa era de madeira pesada, imburana talvez, com 2 alças de corda. Tinha musgo verde nas bordas da pedra, e em volta do poço a terra estava mais escura, mais úmida, e crescia um capim diferente. Mais verde, mais macio, aquele capim que nasce onde tem água embaixo. Tirei a tampa. O cheiro que subiu era frio, mineral, limpo. Joguei uma pedrinha dentro e ouvi o ploque da água, mais perto do que eu esperava. Boa profundidade, boa água. E na borda do poço, do lado de dentro, gravado na pedra com alguma ferramenta pontiaguda, uma data. 194-7947. Esse poço tinha 70 e poucos anos. Essa casa tinha 70 e poucos anos. E estava dentro do meu terreno, escondida no meu mato, e eu nunca soube. Voltei para dentro. A Celina estava comendo o mingau com a caneca, de pé, com aquela pressa de quem tem medo que a comida suma. O cachorro dela, a Pituca, estava ao lado, olhando para cima com a esperança que só cachorro tem. Me sentei no banco. Olhei para ela comer. Olhei para o caderno na prateleira. Olhei para a gravura de Nossa Senhora que dava para ver dali através da divisória aberta. Você sabe de quem foi essa casa? Eu perguntei. Ela balançou a cabeça que não. Fiquei quieta. Mas lá no fundo, uma coisa estava começando a se mover dentro de mim. Uma coisa que não era bem lembrança, não era bem pressentimento. Era aquele tipo de saber que a gente carrega sem saber que carrega, enrolado em algum canto da memória, como papel amassado no fundo do bolso. O Zé. Certa vez, o Zé tinha falado de uma mulher. Uma velha que ele tinha conhecido quando menino, que morava no fundo de uma terra que ninguém sabia de quem era, e que um dia simplesmente não estava mais lá. Ele tinha contado isso uma vez só, numa noite de chuva, e eu tinha ouvido com metade da atenção porque era aquele tipo de história que parece não ter importância nenhuma, como quase tudo que a gente só entende depois que já passou. Olhei para o caderno, e desta vez, com a mão um pouco trêmula, fui até a prateleira e peguei. O barbante estava tão ressecado que quase esfarelou entre os dedos. Desamarrei devagar, com o cuidado que a gente tem com coisa velha.
Não porque soubesse o que havia dentro, mas porque aquela capa preta, aquelas pontas amolecidas pelo tempo, aquele caderno que ficara ali guardado enquanto o mundo lá fora girava sem parar, tudo isso pedia cuidado. Tinha uma dignidade naquele objeto que eu não queria desrespeitar. A Celina parou de comer. Ficou me olhando da outra ponta do cômodo, a caneca ainda na mão, a pituca enrolada nos pés dela. Não falou nada. Só olhou com aquela atenção quieta de quem aprendeu que certas coisas se fazem em silêncio. Abri o caderno. A primeira página tinha só uma linha escrita, com letra firme, inclinada para a direita, aquela caligrafia de gente que aprendeu a escrever sozinho ou com professor de cidade pequena, que tinha paciência, mas não tinha método. Diário de Dona Firmina Celestino da Paz. Iniciado no dia 3 de março de 1947. Que Deus me dê palavras. Firmina. O nome desceu por mim como água fria num dia de calor. Rápido, chocante, real. Porque eu já tinha ouvido esse nome. Tinha ouvido da boca do Zé, naquela noite de chuva que eu mal tinha prestado atenção. E tinha ouvido também. Isso eu só fui lembrar ali, com o caderno na mão, da boca da minha própria mãe, décadas atrás, quando eu ainda era moça e morava no outro lado do município. Firmina, a velha do mato, a mulher que sabia de planta, de parto, de reza, a mulher que morava sozinha numa terra que não era de ninguém e que um dia sumiu sem dar satisfação para ninguém. Essa era a história, vaga, meio lenda, do jeito que história de interior vira lenda antes mesmo de acabar. E o caderno dela estava na minha mão. Virei a página. A letra era pequena, miúda, como se o papel fosse escasso, e provavelmente era. Ela escrevia dos dois lados da folha, aproveitando cada centímetro, sem margem, sem espaço desperdiçado. Tinha palavras riscadas, correções, às vezes uma frase que começava e parava no meio, como se ela tivesse sido chamada por alguma coisa e nunca voltado àquele pensamento. Comecei a ler, em voz alta, não sei porquê. Talvez porque a Celina estava ali e me pareceu errado ler sozinha uma coisa assim. Talvez porque algumas histórias precisam de testemunha para serem verdadeiras. 3 de março. Hoje completei 1 ano aqui. Vim no ano passado fugindo do que não quero lembrar por escrito. Encontrei essa casa vazia e entrei como entram os animais, porque estava com frio e com fome e porque a porta estava aberta. Fiz o poço com minhas mãos e com a ajuda de seu Raimundo Cassimiro, que Deus o tenha, que veio 3 dias e depois foi embora sem pedir nada. Plantei o que tinha nas dobras do vestido. Hoje colhi as primeiras quiabas. Chorei. Não de tristeza, de espanto. A terra deu e eu não merecia. Parei. Engoli em seco. A Celina tinha se aproximado sem eu perceber e estava ao meu lado agora lendo junto por cima do meu ombro, os lábios se movendo devagar. Continuei, pulando algumas páginas, porque eram muitas e o coração já estava pesado demais para ler tudo de uma vez. Julho de 1951. Vieram me dizer que a terra não é minha, que é de um homem de Teresina que eu nunca vi na vida, que eu tenho que sair. Não fui, não vou. Plantei aqui, enterrei aqui minha dor, fiz esse poço com essas mãos e nenhum papel assinado por homem que nunca pisou nessa terra vale mais do que o suor que eu deixei nela. Se Deus é justo, e eu creio que é, essa terra vai pertencer um dia a quem precisar dela de verdade. Não a quem tem papel, a quem tem necessidade. Senti um calafrio. No calor daquele cômodo, com o sol batendo lá fora nas telhas e o ar parado e quente como pano molhado no rosto, eu senti um calafrio que subiu da planta do pé até a nuca. Olhei para Celina. Ela estava com os olhos marejados, não chorando ainda, mas naquele limite. Continua, ela disse baixinho. Pulei para o final do caderno, as últimas páginas. A letra estava diferente, mais trêmula, mais larga, de quem escreve com mão cansada ou com pressa. Não sei a data. Estou indo.
Não por vontade. Me disseram que desta vez vem com um homem da lei e que não adianta resistir. Vou, mas não levo nada. Deixo tudo. As sementes nos potes, o rosário da minha mãe, a faca do meu pai e esse caderno. Deixo para quem vier depois, porque alguém há de vir. A terra não fica vazia quando foi amada. Quem chegar aqui vai sentir, vai entender e vai saber o que fazer. Fechei o caderno. Ficamos as duas em silêncio por um tempo comprido. Lá fora, o vento tinha começado. Aquele vento da tarde que no Piauí chega sem avisar, dobra o capim, levanta poeira e passa como se tivesse lugar para chegar. Eu ouvia ele batendo nas telhas, entrando pela janela, movendo o pano branco da Celina. Foi ela quem falou primeiro. A voz saiu rouca, mas firme. Ela sabia que alguém ia vir. Sabia, eu disse, e deixou tudo para essa pessoa. Deixou. Ela me olhou. Eu a olhei. E não precisou mais nada ser dito sobre isso. Mas havia uma coisa que ainda estava me corroendo por dentro como traça em madeira velha. Uma pergunta que eu precisava responder antes de qualquer outra decisão. Porque a escritura da minha terra, aquela escritura amarelada que estava numa pasta plástica dentro da gaveta da cômoda da minha casa, dizia 42 hectares. E dizia que os limites iam até o Riacho do Bode ao fundo. O que significava que essa casa, esse poço, esse quintal, tudo estava dentro do que era meu no papel, mas não no espírito. Nunca tinha sido meu no espírito. Tinha sido da Firmina, que plantou e sofreu e foi embora deixando tudo para trás como quem deixa uma promessa no ar. Como a terra chegou para mim e para o Zé, eu sabia. O pai do Zé tinha comprado de um homem de Teresina, nos anos 60, um lote grande que incluía esse fundo de mato que ninguém queria porque era distante e difícil. O homem de Teresina que vendeu e que Firmina tinha escrito no caderno como aquele que nunca pisou na terra, mas tinha papel dela. Esse homem tinha expulsado Firmina antes de vender. Limpo o terreno no sentido de quem chama gente de limpeza que não é limpeza nenhuma. Então o Zé sabia. Essa pergunta me bateu com tanta força que eu tive que sentar. Sentei no banco, as mãos no colo, os olhos no chão de terra batida. O Zé sabia dessa casa. Tinha falado de Firmina e nunca me trouxe aqui, nunca abriu esse mato, nunca me contou direito. Por quê? Ficou aquela pergunta no ar entre mim e as paredes de adobe, sem resposta, como tantas perguntas que a gente acumula sobre os mortos que amou e que foram embora antes que a gente pudesse perguntar tudo o que precisava. Foi então que o pretinho latiu lá fora. Não o latido manso de quando ele avista uma garça ou um lagarto, o latido grosso, repetido, de quando tem gente estranha chegando. Eu e a Celina nos olhamos ao mesmo tempo, e antes que eu pudesse me levantar, ouvi do lado de fora da casa, vindo pela trilha do mato, o som de passos pesados na folhagem seca. Mais de um par de pés, vindo rápido. Peguei o facão que tinha deixado no chão perto da porta. A mão estava tremendo. Não muito, mas tremendo. Coloquei a Celina atrás de mim com um gesto, sem falar. E fui até a soleira. O primeiro homem que apareceu entre os galhos era jovem, de uns 30 anos, com chapéu de couro e uma expressão que eu reconheci imediatamente, não de rosto, mas de tipo. O tipo de homem que chega em terra alheia, com o queixo levantado, como se o fato de estar chegando já fosse prova suficiente de que tem direito. Atrás dele, mais velho, mais gordo, com uma camisa de botão aberta no peito e um celular na mão. Severo Landim. Eu conhecia Severo Landim. Todo mundo em Barra do Seco conhecia. Era dono de fazenda, de caminhão, de promessa não cumprida e de sorriso que não chega aos olhos. Tinha tentado comprar minha terra 2 vezes desde que o Zé morreu. Nas 2 vezes eu tinha dito não. Na segunda vez ele tinha saído com aquela calma de gente que está acostumada a esperar porque sabe que no fim consegue o que quer. Ele me viu na soleira. Parou. Sorriu. Aquele sorriso. Dona Antônia.
Que surpresa encontrá-la aqui. Não era surpresa nenhuma, isso eu sabia. Mas ainda não sabia o quanto ele já sabia do que eu tinha acabado de descobrir. Segurei o facão com as 2 mãos e fiquei de pé na soleira da casa de Firmina, como se fosse minha desde sempre, porque agora, de algum jeito que eu ainda não sabia explicar, era. Severo Landim tinha o jeito de homem que nunca precisou levantar a voz para ser obedecido. Não gritava, não ameaçava com palavrão, não batia punho em mesa, falava baixo, pausado, com aquela calma de quem sabe que o tempo trabalha para ele. Era mais perigoso assim, quieto, do que se tivesse chegado berrando. Berro a gente enfrenta, calma calculada é outra coisa. Calma calculada entra pela pele sem pedir licença. Ficou parado a uns 4 metros da soleira, o chapéu de couro na mão agora, o celular guardado no bolso da camisa. O homem jovem que vinha na frente tinha parado um passo atrás dele, os braços cruzados, olhando para mim com aquela expressão de quem foi contratado para intimidar e está fazendo o serviço. O pretinho estava entre mim e eles, o pelo do pescoço eriçado, um ronco baixo saindo da garganta. Velho como era, estava pronto. Cachorro fiel, não abandona a dona nem quando devia. Pode mandar o cachorro entrar, dona Antônia. Não vim para briga. Se não veio para briga, eu disse. O que veio fazer no fundo do meu terreno sem ser chamado? Ele sorriu, aquele sorriso. Do seu terreno. Exatamente aí está a questão. Deu um passo para frente. Eu não recuei. Segurei o facão. Não levantado, não ameaçador, só na mão, visível, presente. Ele olhou para o facão, olhou para mim e aquele sorriso diminuiu 1 milímetro. Só 1. Mas eu vi. Essa área aqui do fundo, ele disse, olhando em volta com aquele jeito de homem avaliando o que já considera seu. Não consta na sua escritura, sabia? Fiz medir. Seus 42 hectares terminam antes do riacho. Essa faixa aqui, uns 8 hectares, ficou sem registro, terra devoluta. Silêncio. Eu ouvia o vento nas telhas, ouvia a pituca rosnando lá dentro, ouvia o meu próprio coração, que não estava com medo, estava com raiva. E raiva, eu aprendi com o Zé, é diferente de medo. Medo paralisa. Raiva, quando é justa, firma os pés no chão. Terra devoluta, eu repeti devagar. É o termo legal. Terra sem dono registrado pertence ao Estado e quem tiver interesse pode requerer. Eu já dei entrada no pedido. Vim só avisar, por respeito, antes do processo correr. Por respeito. Esse homem tinha vindo de surpresa, pelo mato, sem anunciar, e estava me falando em respeito. Respirei fundo. 1 vez. 2. Entra, eu disse. Ele franziu a testa. Não esperava isso. Como? Entra na casa. Você e só você. O outro fica aí fora. Ele hesitou. Hesitação em homem como Severo Landim é rara e dura pouco. Mas ela existiu. Eu vi. E isso me disse alguma coisa sobre o que ele não sabia que eu sabia. Entrou. A Celina estava de pé junto à parede do fundo, o caderno de Firmina apertado contra o peito com os 2 braços, como criança que segura o que tem de mais precioso. Ele a viu. Olhou para ela por um segundo. Aquele segundo de homem que está calculando quem é, o que representa, se atrapalha ou não. Depois me olhou. Quem é essa? Minha sobrinha, eu disse, sem piscar. Veio me ajudar a abrir esse fundo de terra que eu nunca tinha entrado. A Celina não disse nada. Ficou quieta como gente que entende o que está acontecendo sem precisar que expliquem. Fui até a prateleira. Peguei o caderno. Não, a Celina não soltou. Então fiquei parada perto dela e abri no trecho que eu queria. Li em voz alta, olhando para Severo. Julho de 1951. Vieram me dizer que a terra não é minha, que é de um homem de Teresina que eu nunca vi na vida. Ele não reagiu. Ficou com a cara fechada, os olhos em mim. Esse homem de Teresina, eu disse, fechando o caderno, vendeu essa terra para o pai do meu marido nos anos 60, sem registro dessa faixa, como você disse.
Mas com Dona Firmina Celestino da Paz morando aqui dentro, plantando aqui, fazendo poço aqui, por mais de 10 anos. E você sabe disso, Severo, porque você fez medir, e quem faz medir, pesquisa antes. Primeiro momento de tensão verdadeira. Ele deu um passo na minha direção. Não era passo de ataque, era passo de dominação, de quem quer que o espaço físico entre os dois seja dele. Eu não recuei. Ficamos próximos demais para ser confortável e eu senti o cheiro dele. Água de colônia cara, suor por baixo e aquela coisa que homem poderoso exala que não é bem cheiro, é pressão. Caderno velho não tem valor legal, ele disse, bem baixinho. Não, eu concordei, mas posse tem. E essa mulher estava aqui, plantou aqui, essa casa foi construída por ela, o poço foi feito por ela. Isso é posse, Severo, posse de 10 anos ou mais. E a posse dela passou, porque terra não esquece quem trabalhou nela. Passou para essa terra, e essa terra está dentro do que comprei quando me casei. Eu estava inventando parte disso, misturando o que eu sabia de direito, que era pouco, com o que eu sabia de justiça, que era muito mais. Mas falei com a voz firme de quem acredita, porque acreditava. E às vezes, a firmeza da voz faz o que o argumento não consegue sozinho. Ele me encarou por um longo momento. Os olhos dele eram claros, frios, daquele azul cinzento de céu antes de tempestade. E então disse uma coisa que me gelou mais do que tudo que tinha dito antes. Seu marido sabia de tudo isso, Dona Antônia, e vendeu para mim em vida. Temos contrato. Particular, mas temos. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Não literalmente, mas foi o que sentiu. O coração deu um solavanco tão forte que tive que apoiar a mão na parede de adobe atrás de mim, naquela parede que Firmina tinha construído com as próprias mãos 70 anos atrás e que agora era a única coisa sólida que eu tinha para me sustentar. O Zé. O Zé tinha vendido, sem me contar. Senti a Celina se mover ao meu lado. Ela não disse nada, não fez nada, só ficou mais perto. O calor do corpo dela ao meu lado era pequeno, mas era real, e naquele momento real era o que eu precisava. Olhei para Severo, a voz saiu diferente agora, não mais firme, não mais calculada. Saiu crua, como a voz de pessoa que foi atingida de verdade e que não vai fingir que não foi. Me mostra esse contrato. Na hora certa. Não. Agora. Ele estudou meu rosto. E o que viu ali, fosse o que fosse, a raiva, a dor, a mulher que não vai ceder nem com o chão sumindo, fez ele recuar meio passo. Só meio. Mas recuou. Vou voltar com o documento. E com o homem da lei. Aproveite o tempo que tem aqui. Virou. Saiu pela porta. Ouvi os passos dele e do outro se afastando pelo mato, a folhagem seca estalando, o barulho sumindo aos poucos até virar só silêncio. Fiquei de pé na soleira, olhando o lugar onde ele tinha desaparecido entre os galhos. O sol estava descendo. A luz tinha mudado. Não era mais aquele dourado da tarde. Era o alaranjado quase vermelho do fim do dia, que no Piauí dura pouco e vai rápido, como aviso de que a noite não espera. As sombras das árvores tinham crescido, se alongado, se juntado umas nas outras até virar uma sombra, só que cobria quase tudo. Senti a mão da Celina no meu braço. Dona Antônia, não respondi de imediato. Dona Antônia, o senhor pode ter mentido. Virei para ela. Os olhos dela eram sérios, fundos, mas tinham uma chama que eu não tinha visto antes, não de esperança ingênua, de esperança trabalhada, do tipo que sobrevive porque não teve outra escolha. Contrato particular não tem valor sem testemunha e registro, ela disse. Aprendi isso do jeito mais difícil. Quando me tiraram da casa que não era minha no papel, aprendi tudo sobre papel. Olhei para ela. Essa menina que tinha chegado aqui destruída, sem rumo, que tinha varrido o chão de uma casa abandonada porque precisava de um gesto de ordem no meio do caos, essa menina estava me ensinando alguma coisa. Fui até o poço, sentei na borda de pedra.
A noite estava chegando rápida e o ar tinha esfriado 2 graus, aquela friagem seca do sertão que no Piauí aparece assim que o sol some, como se o calor fosse só emprestado e precisasse ser devolvido todo dia. Pensei no Zé. Pensei na promessa que ele devia ter feito a Severo, pressionado, endividado talvez, num momento de desespero que ele não me contou porque nunca me contava os desesperos. Me poupava deles e me deixava fora das decisões difíceis, achando que era proteção, sem entender que solidão disfarçada de proteção ainda é solidão. Pensei na Firmina que tinha se sentado nessa mesma borda de pedra 70 anos atrás, olhando para esse mesmo poço que ela tinha feito com as próprias mãos, sabendo que iam tirá-la e escolhendo deixar tudo para quem viesse depois. E pensei numa coisa que o Zé falava quando a vida apertava e a saída não aparecia. Antônia, quando você não sabe o que fazer, faz o que é certo. Pode ser que não resolva, mas pelo menos você dorme. Levantei, chamei a Celina. Amanhã cedo a gente vai à Barra do Seco, tem um advogado lá, o Dr. Edilson, que trabalha com causa de terra. Já ouvi falar nele, levo o caderno, levo o que tiver, e você vem comigo. Ela me olhou com aquela expressão de quem está há tanto tempo recebendo notícia ruim que não sabe ao certo como receber a boa. Por que você está fazendo isso por mim? Pensei antes de responder. Não queria mentir. Não queria romantizar. Queria a verdade simples, do jeito que a gente fala quando está cansado demais para enfeitar. Não estou fazendo por você. Estou fazendo porque a Firmina pediu e porque o Zé me deve uma. Ficamos em silêncio as duas, olhando para o poço de 1947 no meio daquela noite que chegava. Lá dentro da casa, a vela que a Celina tinha acendido piscava pela janela. Aquela luz pequena, trêmula, que não ilumina muito, mas que é o bastante para você saber que não está completamente no escuro. Às vezes é só isso que a gente precisa. Não a luz toda, só o bastante. Naquela noite eu não dormi na minha casa. Dormi na casa de Firmina. Ou tentei dormir, que é diferente. Fiquei deitada no chão duro, com um cobertor que a Celina tinha achado dobrado num canto do quarto, cheio de cheiro de tempo e de naftalina quase evaporada, olhando para o teto de telha, onde a lua desenhava listras brancas entre os vãos. A Celina dormiu do outro lado, a Pituca enrolada nela. O pretinho ficou na porta, deitado, atravessado como uma rolha num gargalo. Fiquei pensando no Zé, não com raiva, isso me surpreendeu. Pensei que fosse sentir raiva quando a poeira baixasse, mas o que veio foi outra coisa. Veio uma tristeza mansa, daquelas que não gritam, que ficam sentadas no canto do peito fazendo companhia sem pedir nada. O Zé tinha vendido essa faixa de terra para Severo, se é que tinha vendido, se é que o contrato existia. Provavelmente quando a dívida estava no pescoço e o orgulho não deixava pedir ajuda. Ele era assim. Resolvi as coisas no escuro para não me preocupar, sem entender que o que mais me preocupava era exatamente esse escuro, onde ele resolvia tudo sozinho. A gente passa a vida toda ao lado de uma pessoa, e ainda assim não conhece todos os quartos da casa dela por dentro. Isso é o casamento, isso é qualquer amor de verdade. Não é conhecer tudo, é continuar do lado mesmo sem conhecer. Fechei os olhos, ouvi o vento, ouvi o riacho lá no fundo, aquele fio d'água que no escuro soa maior do que é, como se a noite amplificasse tudo que é pequeno e constante. Ouvi o capim, ouvi o silêncio entre os sons, que é o silêncio mais cheio que existe, e dormi. Sonhei com uma mulher que eu nunca vi, velha, pequena, cabelo branco preso atrás. Estava de pé na beira do poço, de costas para mim, olhando para dentro da água. Não disse nada, só estava ali. E eu sabia, com aquela certeza estranha que a gente tem nos sonhos, que era ela, que era a Firmina, e que ela estava satisfeita. Acordei antes do galo. O céu lá fora estava naquele roxo fundo do começo do mundo, e o ar tinha aquele frescor que dura só um pouquinho antes do sol decidir o que vai ser o dia. Me levantei, fui até o poço, tirei água com a lata que a Celina tinha deixado ali.
Lavei o rosto. Fiquei um tempo assim, de pé, molhada, olhando para o mato que começava a aparecer conforme a claridade crescia. As silhuetas das catingueiras, os mandacaros altos como sentinelas, a trepadeira de flor amarela que cobria a parede dos fundos da casa, com uma generosidade que a natureza tem e o ser humano às vezes esquece de ter. Pensei, essa terra foi amada. Foi amada de verdade, com suor e semente, e reza e obstinação. Esse poço não é só poço. É promessa cumprida de uma mulher que não tinha mais nada e ainda assim ficou e construiu. E essa construção durou 70 anos sem ninguém para cuidar. Imagine o que dura quando tem gente. A Celina acordou pouco depois. Veio até o poço com a caneca, bebeu água, ficou ao meu lado olhando para o mesmo mato sem dizer nada. Esse tipo de silêncio compartilhado, que não é constrangimento, é conforto. A gente só tem com gente com quem passou por algo junto. E nós duas tínhamos passado, mesmo que faz menos de um dia. A gente vai conseguir, ela disse, não como pergunta, como afirmação de quem precisa acreditar para sobreviver o próximo passo. Talvez, eu disse, porque não queria mentir, mas então acrescentei, mas a gente vai tentar de verdade. E isso já é mais do que a Firmina teve. Fomos à Barra do Seco naquela manhã. Peguei a caminhonete velha do Zé, que eu ainda chamo de caminhonete do Zé, que provavelmente sempre vou chamar assim, e rodamos os 20 quilômetros de estrada de chão vermelho com a poeira subindo atrás de nós como rastro, como prova de que a gente estava se movendo. O Dr. Edilson era um homem magro de uns 50 anos, óculos de armação grossa, camisa social com mancha de café no bolso. Tinha um escritório pequeno na rua de trás da praça, com uma placa de metal amassada na porta e uma secretária que fazia tudo ao mesmo tempo. Não era homem de aparência imponente, mas tinha aquele tipo de atenção, aquele jeito de parar o que está fazendo e olhar de verdade para quem está falando, que vale mais do que aparência. Contei tudo. Mostrei o caderno, expliquei sobre a casa, o poço, a data gravada na pedra, o que Severo tinha dito sobre o contrato particular. Ele ouviu tudo sem interromper. Fez algumas anotações. Pegou o caderno com cuidado. Abriu em algumas páginas. Leu em silêncio. Quando terminou, tirou os óculos, limpou com a camisa, colocou de volta. Contrato particular sem registro em cartório, ele disse. Não transfere propriedade. Ponto. Se existir esse documento, ele prova no máximo uma intenção de venda, não uma venda consumada. Agora, a questão da posse é mais complexa, mas também mais favorável para a senhora do que para ele. Posse mansa e pacífica por mais de 10 anos, com construção e benfeitoria, esse poço, essa casa, cria direito. E esse caderno, embora não seja documento jurídico, é prova histórica. Com um perito certo, vira fundamento. E o processo demora? Ele me olhou com honestidade, que é coisa rara em qualquer profissão. Demora. Mas enquanto demora, a senhora tem posse de fato. E quem tem posse de fato não precisa sair enquanto a justiça não manda. Posse de fato. Fiquei com essas palavras na cabeça o caminho todo de volta. Posse de fato. A Firmina tinha posse de fato. Eu tenho posse de fato. E a Celina, que tinha chegado sem nada, sem nome naquele mato, sem direito nenhum escrito em papel, a Celina estava começando a ter também. Posse de fato é o que você constrói quando o papel não chega. É o suor na terra, é o fogo aceso, é o chão varrido, é o ramo de arruda na janela, é a presença teimosa de quem não vai embora, porque tem razão de ficar. Severo Landim voltou sim. Uma semana depois, com um rapaz de terno que devia ser advogado dele e com um papel que ele chamou de contrato. O Dr. Edilson foi junto comigo. Ficamos os 4 na beira da estrada de terra, no sol do meio-dia, e o que aconteceu foi burocrático e legal e chato do jeito que a justiça às vezes é. Papelada, prazo, recurso, contra-recurso.
Mas no fim, meses depois, quando a decisão veio do jeito que a Firmina devia saber que ia vir um dia, mesmo que não fosse para ela. A terra ficou, a casa ficou, o poço ficou e a Celina ficou. Não de favor, isso eu preciso deixar claro, porque favor envergonha e envergonhamento destrói o que o favor tenta construir. A Celina ficou porque fazia sentido. Ela cuidava daquela parte do terreno que eu nunca tinha conseguido cuidar sozinha. Plantou as sementes que estavam nos potes de Firmina. E isso foi uma coisa que me parou quando ela fez. Me parou de verdade, porque aquelas sementes tinham esperado 70 anos dentro daquele pote de barro, esperado a hora certa, esperado a pessoa certa. E quando a Celina as colocou na terra, elas germinaram como se não tivesse passado um dia sequer. A terra tem memória. Isso eu aprendi. A terra lembra quem amou ela. E responde. Consertamos a casa juntas, eu e ela, com a ajuda do Antônio Bill, que apareceu um dia com um saco de cimento e a desculpa de que estava passando e resolveu parar, que é o jeito do interior de oferecer ajuda sem humilhar ninguém. Colocamos telha nova onde estava faltando. Caiamos a parede de branco fresco. Colocamos uma janela nova, de madeira, pintada de verde, do mesmo verde da minha casa, que agora eu entendo que não era a cor que o Zé escolheu por acaso, mas que devia ser a cor que ele tinha visto aqui uma vez, algum dia, sem me contar. Essas descobertas sobre o Zé me doíam e me aliviavam ao mesmo tempo. Iam chegando aos poucos, como água que sobe devagar. A conta que ele tinha pago com Severo, a visita que ele fazia ao fundo do terreno que ele nunca me levou, o respeito que ele tinha por aquele lugar mesmo sem me explicar por quê. O Zé conhecia essa história. O Zé carregava a culpa dela junto, a culpa que não era dele, mas que ele herdou quando comprou a terra de quem tinha sido injusto com Firmina. E nunca soube resolver. Então deixou assim, tampado como o poço. Aprendi a perdoar isso nele, não de um dia para o outro, mas aprendi. Perdoar não é esquecer. Perdoar é entender que a pessoa errou do tamanho que conseguia carregar, não do tamanho que você queria que ela fosse. O Zé não era herói, era homem. E eu o amei como homem, que é mais difícil e mais verdadeiro do que amar herói. Os meses foram passando. A Celina foi aprendendo o que a Firmina sabia, de planta, de terra, de quando plantar e quando esperar. Lia o caderno como quem lê receita sagrada, despachando as dúvidas para mim às vezes, como se eu soubesse as respostas. E às vezes eu sabia porque era coisa de avó que eu tinha esquecido que sabia. Outras vezes a gente ficava as duas com a dúvida, e a dúvida às vezes também é companhia. A Pituca e o Pretinho fizeram as pazes, do jeito vagaroso que dois cachorros velhos e cansados fazem, sem cerimônia, sem declaração. Um dia simplesmente estavam dormindo juntos no sol da varanda, como se sempre tivesse sido assim. E um dia, era uma tarde de março, com o cheiro de chuva, que ainda não tinha chegado, mas que estava prometida no ar. Aquele cheiro úmido e elétrico que o sertão tem quando a água está pensando em vir. A Celina me chamou lá no quintal da casa dela. Fui até lá. Ela estava de pé na beira do poço, olhando para dentro, com um sorriso que eu não tinha visto ainda no rosto dela. Não de alegria exatamente, mas de reconhecimento. De quem chegou num lugar e reconhece que era para ter chegado. Olha, ela disse. Me aproximei. Olhei para o poço. No reflexo da água lá embaixo, o céu de março aparecia distorcido, azul e branco, com as nuvens carregadas que vinham chegando pelo oeste. E na borda d'água, nadando em círculos lentos, um sapo pequeno, verde, que não devia ter entrado ali por nada do mundo, mas que estava real, vivo, presente. Rimos as duas, ali na beira do poço de 1947, daquele jeito que a gente ri quando a vida faz uma coisa inesperada e gentil no meio de tudo. E você não sabe o que fazer com isso, a não ser rir e ser grata. Naquela noite choveu. Choveu de verdade.
Não aquela garoa fina de enganar, mas chuva de trovoada, com relâmpago que iluminava o cerrado todo e trovão que rolava pelo céu como se o mundo estivesse reorganizando os móveis. Fiquei na varanda da minha casa, enrolada num chale, vendo a chuva bater no terreiro e a água vermelha descendo pela estradinha de terra. Pensei na Firmina, que tinha ficado nessa terra quando tinham mandado ela embora. Pensei na Celina, que tinha chegado destruída e estava reconstruindo. Pensei no Zé, que tinha guardado um segredo que era também uma dívida, e que talvez soubesse, lá no fundo, que um dia eu ia descobrir e que eu ia saber o que fazer. E pensei em mim mesma, Antônia das Dores, 62 anos ou 63, viúva, sozinha, sobrevivendo mais do que vivendo. E percebi que em algum momento, sem eu marcar no calendário, sem cerimônia, sem anúncio, isso tinha mudado. Eu não estava mais só sobrevivendo. Estava de novo vivendo. Pequeno, simples, com muito ainda quebrado por dentro e muita coisa que não vai se consertar nunca. Mas vivendo com aquela sensação de que o que você faz tem peso, tem sentido, vai deixar alguma coisa atrás de você que não é só silêncio. Uns meses depois, já era inverno, o mato verde escuro, o riacho cheio, uma jovem apareceu na minha porteira. Estava a pé. Carregava uma mochila pequena, com a alça remendada com arame. Tinha uns 20 anos, os cabelos enrolados, os olhos fundos de quem não dormiu. Do lado dela, um cachorro vira-lata amarelo, que ela devia ter encontrado pelo caminho porque o bicho não tinha coleira, e ela não tinha jeito de quem planejou ter cachorro. Me olhou da porteira. Não pediu nada. Só ficou ali, como quem não sabe mais o que pedir porque já pediu demais e já recebeu não demais também. Eu fui até ela. Abri a porteira. Entra, tem café no fogo. Ela entrou. Trouxe o cachorro. Trouxe a mochila. Trouxe tudo o que tinha, que não era muito, mas era dela. E eu pensei, enquanto ia na frente, abrindo o caminho até a varanda, a Firmina deixou escrito que a terra não fica vazia quando foi amada, que quem chegar vai sentir, que vai saber o que fazer. Eu senti, eu soube, e agora era a minha vez de deixar a porta aberta. Até hoje não sei explicar tudo o que aconteceu naqueles dias. Não sei se o que senti na casa de Firmina era presença ou era memória. Não sei se aquele sapo no poço era sinal ou coincidência. Não sei se a Celina chegou por acaso ou por algo maior que os dois. Que o acaso, que a explicação que eu tenho palavras para dar. Sei que a terra está de pé. Sei que o poço tem água. Sei que as sementes de 1947 viraram planta. E que essas plantas vão dar semente. E que essas sementes vão durar mais do que eu e mais do que a Celina e mais do que qualquer papel que Severo Landim tentou usar contra nós. O pretinho morreu em junho, de velhice, no sono, deitado na soleira da porta como sempre. Enterrei ele embaixo do pé de mangueira, que é o lugar mais bonito que eu tenho. A Pituca ficou parada perto da cova o dia todo, sem comer, sem beber, só olhando. No dia seguinte levantou, sacudiu o pelo, foi buscar água. É assim, a gente chora o que perdeu e depois levanta e vai buscar água. Não porque não dói mais, mas porque tem coisa que depende da gente estar de pé. Isso a Firmina sabia. Isso o Zé sabia à maneira dele, torta e incompleta. Isso a Celina estava aprendendo. E isso eu sei agora de um jeito que não sabia antes daquele dia em que vi a fumaça fina subindo do fundo do meu mato e fui ver o que era. As maiores coisas da vida entram assim, pela fumaça, pelo detalhe, pelo que você quase não prestou atenção. E quando você vai ver de perto, já era tarde para não se importar. Fim.